As falas antissemitas de Lula na África deram início ao 18º pedido de impeachment do petista neste terceiro mandato. Contudo, este pedido é diferente de todos os anteriores, e já contém a assinatura de mais de 120 deputados. Vamos acompanhar a repercussão na Câmara dos Deputados. Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã, e nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. Na Lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né? Então qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com processo de impeachment, mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falarão sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo, depois de ter sido atacado covardemente, mais de 1.300 pessoas mortas, mulheres estupradas, bebês assassinados, pessoas sequestradas, que continuam sequestradas. Inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Nizenbal, que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto. Mas além disso, ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil, infelizmente, nosso país está de portas abertas para o terrorismo. Infelizmente, digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso, mas afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel, ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui. E isso é muito grave, e a gente sabe, tem visto que a imprensa tem falado sobre o assunto, tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais, porque inclusive vizinhos árabes a Israel, vizinhos que competem com Israel de certa forma, se mantiveram neutros, não apoiaram Lula. Lula se junta a países como o Irã, que tem como base o terrorismo. Mas infelizmente a gente fica bastante preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento. Então já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda para cá para pedir para assinar. Inclusive esse número 122 entrou agora. Então a gente vai esperar até amanhã e vamos, a partir de amanhã, a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica. Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz para vocês números atualizados amanhã, além desses 122, quem for entrar. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Muito obrigado e boa tarde. É isso aqui o artigo. Muito boa tarde a todos. Em nome do Partido Novo, deputada Adriana Ventura, deputado Gilson Marques, mas principalmente em nome dos nossos representados, os brasileiros que não aguentam mais verem o país ser enlameado na sua honra
por um cidadão que deveria estar, na verdade, preso na cadeia e hoje preside essa nação, e que mundo afora tem proferido diatribes que nos prejudicam como brasileiros. É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva desonrar a memória do povo judeu, desonrar Israel e fazer com que nós brasileiros agora estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes, quando Israel, de forma legítima, reage a um ataque terrorista do Hamas, que não representa os palestinos. É importante que nós digamos isso. Os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista que apoia Lula e que, lamentavelmente, hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando, da forma como se comportam e se manifestam, o grupo Hamas. Apoiam, portanto, o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar, e por isso o artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a Lei do Impeachment, prevê, repito no seu artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita, comparando hoje a reação legítima de Israel, repito, ao ataque terrorista, ao crime bárbaro de genocídio cometido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, representando o nazismo. Isso é inaceitável, e por isso não apenas nós, como também vários outros parlamentares, e queremos aqui parabenizar a deputada Carla Zambelli pelo seu protagonismo, iniciativa e pela forma como tem conduzido de maneira a compartilhar com todos os parlamentares, inclusive muitos da base do governo, esta verdadeira reação do Congresso Nacional contra o presidente da República, que precisa ser processado na Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo e também pela Câmara dos Deputados pelo crime de responsabilidade cometido, o que culminará com o seu impeachment. Impeachment de Lula já é até tarde, precisamos fazer o quanto antes. Muito obrigado. O próximo passo é o presidente da Câmara, Arthur Lira, acatar o pedido e dar andamento ao impeachment. Contudo, Lira até o momento não comentou sobre as falas de Lula. Lira aceitando o pedido, o petista deverá ser afastado do cargo enquanto o processo tramitar. A comentarista da Jovem Pan, Amanda Klein, que é apoiadora de Lula, também fez críticas à atitude do petista e demonstrou preocupação com o ato organizado por Bolsonaro para o domingo 25, que já estava planejado. Quanto maior a multidão na Paulista, mais medo os políticos terão de contrariar o povo. Vamos ouvir a comentarista. Acho que vocês vão achar que eu sou algum exemplo, algum caso de profetisa, né, de Cassandra, porque semana passada eu falei para a Lívia, quando ela perguntou sobre o que deveria marcar essa viagem do Lula à África, e eu disse, olha, cuidado com que ele vai falar sobre a guerra Israel-Hamas, né? Quer dizer, uma coisa que não dizia respeito efetivamente ou diretamente a essa viagem, mas a gente sabia que no caldo de cultura, no contexto geral, podia ensejar alguma declaração muito crítica do presidente Lula, como acabou acontecendo. Olha, eu acho que ele realmente cruzou essa linha vermelha. É inadmissível qualquer comparação com o que acontece em Gaza, em que pese todos os absurdos, as atrocidades, a matança. Você pode até falar em limpeza étnica, você pode falar em crimes de guerra cometidas pelo governo Netanyahu, com subtons de genocídio. Agora, comparar o que acontece em Gaza, que foi uma reação a um ataque terrorista do Hamas, que deixou mais de 1.000 judeus mortos, sequestrou outros 200, entre eles mulheres e crianças, ao que aconteceu no Holocausto, na Alemanha nazista, que sem nenhuma provocação, 6 milhões de judeus foram mortos em escala
industrial de forma coordenada e deliberada em campos de concentração, campos de extermínio, perseguidos em toda a Europa, onde houvesse nazismo, havia a intenção deliberada de destruir um povo, sua memória, sua etnia, sua dignidade, em roubar suas posses, seus pertences. Simplesmente não há base de comparação. E é sim uma forma de atenuar o que aconteceu no Holocausto, quando você compara Gaza ao Holocausto, e é sim uma forma de antissemitismo. Sobretudo, Lula foi infeliz nessa declaração porque ele respondia uma pergunta durante uma coletiva de imprensa, ele não estava lendo o discurso. Aliás, a pergunta até era sobre outro assunto, mas como dizia a respeito, resvalava nesse tema de Israel, aí ele começa a comentar, para um pouco, pensa e fala como aconteceu com Hitler durante o Holocausto. Quer dizer, é de uma perversidade imensa, mas talvez seja mais de uma ignorância histórica e pior, sabe, o Colombo? Primeiro que não é verdade que a gente não há momentos na história recentes que podem se igualar ou até serem mais graves do que o que acontece em Gaza, e a gente não precisa chegar ao Holocausto, a gente pode falar no genocídio armênio, em Ruanda, no Congo, o que acontece hoje na Rússia. E na mesma entrevista coletiva, como você lembrou, ele é perguntado sobre Alexei Navalny, que é o principal opositor de Putin, morreu na cadeia, ele estava na Sibéria, que já pode ser considerado um campo de concentração submetido a temperaturas extremas, no inverno, menos 40 graus Celsius, isso por si só já é uma tortura imensa, física e psicológica, e ele não sabia dizer se Putin poderia ser responsabilizado pela morte de Navalny. Então, olha como a ideologia está presente no modo de raciocínio de pensar do presidente Lula. Ele não critica nem condena Putin, mas ele é rápido o suficiente em criticar um governo de extrema-direita em Israel, que merece sim repreensões, reprimendas, mas não merece essa comparação, porque aí você coloca o povo judeu como se fosse um ator maligno e como se fosse responsável inteiro por essa matança, sendo que o Netanyahu é alguém bastante impopular no próprio país e vinha contando com vários protestos contra ele. Ele usou esse fato do 7 de outubro para, de alguma forma, unificar o país e se perpetuar por mais algum tempo no poder. Então, assim, é tudo muito ruim. As consequências, até estava falando com embaixadores agora de manhã, todo mundo está meio um pouco nesse compasso de espera. Não, vamos esperar, porque o embaixador brasileiro em Israel foi chamado, parece que vai ter que encontrar, aliás, esse encontro será no Museu do Holocausto, que é um lugar muito simbólico para marcar essa diferença e a gravidade da fala de Lula e saber o que será dito ao embaixador brasileiro em Israel, para a partir daí comunicar ao chanceler Mauro Vieira e o Itamaraty poder coordenar minimamente uma resposta, uma reação, mas parece muito, muito ruim. Lívia, saindo um pouco para a repercussão política disso, e além de tudo é de uma infelicidade política no momento, no timing tão grande, tão atroz, porque ele está há uma semana de uma manifestação convocada por seu principal antagonista político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda a mídia estava focada ou na minuta do golpe ou no presídio de Mossoró. Aí vem o Lula, faz essa fala desastrosa, antissemita, e toda a atenção, todos os holofotes ficam concentrados naquela fala e ele vai sangrando e desgastando durante toda a semana, uma semana que ele deveria se fortalecer, mas é justamente o momento em que ele derrapa nessa casca de banana que ele mesmo coloca, ele atravessa a rua, derrapa nessa casca de banana e embute uma visão preconceituosa, ideológica, totalmente dividida e polarizada do mundo, porque, obviamente, embute aí uma visão com 2 pesos e 2 medidas. Então, os aliados dele, de Venezuela, de Cuba, mesmo da Rússia, da China, ele não critica ninguém. Agora, quando é um governo de extrema-direita, aí ele escorrega até para falas antissemitas. Quer dizer, é inadmissível.